Olá, queridos, já sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube e do Facebook. Para vocês que acabam de se conectar, subscrevam o nosso canal primeiro e partilhem o link para milhares e milhares de pessoas que ainda não fazem parte desta grande comunidade. Afinal de contas, nosso objetivo aqui é partilhar o maior número, ou seja, partilhar para o maior número de pessoas esta palavra de esperança, fé, bom ânimo. E hoje trazemos um tema no qual eu gostava de partilhar isso com vocês. Quem aqui nunca errou? Aí em casa, minha equipe, quem aqui nunca errou? Quase todos nós já erramos em vários níveis, já erramos por pensamentos, já erramos por palavras, já erramos também por obras. E hoje vou contar uma parábola, ou seja, vou contar uma história que está retratada na nossa Bíblia. Vocês sabiam que Jesus, ele tinha a forma de ensinar as pessoas usando parábolas, ele contava histórias. Então, hoje eu vou usar da mesma história para contar uma parábola muito famosa, que acredito que vocês em casa aí conhecem. Abram aí na vossa Bíblia, em Lucas 15, versículo 11, aliás. Lucas 15, versículo 11. Aquele que nunca errou, que atira a primeira pedra. E digo isso porque esta semana cometi um erro. Porque às vezes as pessoas pensam que para os pastores, líderes, mentores e pessoas que Deus confia para transmitir a palavra não cometem erros. Não é verdade. Só para vocês terem uma ideia, pastores, líderes, principalmente aqueles que têm uma responsabilidade espiritual nas pessoas, cometem erros. Cometem erros e sofrem turbulências quase todos os dias. Por quê? Porque o inimigo tem a tendência de paralisar o trabalho de Deus, tem a tendência de te confundir e tem a tendência de te atrasar. Então, não pense que o trabalho que nós estamos a fazer aqui com a minha equipe, como assiste também, seja um trabalho que estamos já ausentes da proteção divina. Não, nós temos que nos conectar com Deus, temos que consultar a Ele, temos que orar todos os dias para podermos estar aqui. Então, vocês não sabem, vocês não têm ideia do preço que cada um de nós, ou cada pessoa que vocês têm apreciado, que estão no altar, que tem uma empresa, que tem uma certa responsabilidade com grupos, etc. Vocês não têm ideia do preço que eles pagam. Falo em dinheiro, noites perdidas, abdicar da família. Vocês não têm ideia. Então, durante esse sacrifício que as pessoas fazem, essas pessoas que fazem, nós pagamos um preço e ao mesmo tempo cometemos um erro. Então, quem nunca errou? E depois do erro, o que fazer? Então vamos abrir aí Lucas 15, versículo 11, que passa a dizer: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. É muito engraçado como os jovens, sem ter trabalhado, já conseguem cobrar a herança nos pais. Como é que vocês têm sido em casa? O vosso pai vos dá um teto, paga a escola, e meia volta nós achamos na autoridade de cobrar a herança. E ainda diz: quero a minha parte. A boa nova é que um pai, ainda o próprio Deus, sempre tem uma parte reservada para os seus filhos. Ele não deixa os seus filhos passarem fome, ele não deixa os seus filhos ficarem no deserto sem que tenham água. Afinal de contas, pai é um pai. Qual é a função do pai? Prover. Qual é a função do pai? Prover, proteger e dar segurança. E aqui, este filho também
teve o mesmo privilégio. Pai, quero a minha parte da herança. Assim, o próprio pai repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Nós temos a mania, em algum momento, de sempre quando pedimos a nossa herança, já viram aqueles jovens que, graças a Deus, esses que saem de casa, porque há alguns que não saem de casa dos pais, mas aqueles que saem de casa dos pais, por algum motivo não muito bem corrido, desaparecem e desligam a ficha com os seus parentes. Esse desequilíbrio emocional, em algum momento, estraga, porque quando nós pedimos a herança antes da época ou antes da hora, a seguir o que vem é destruição. Então, herança antes do tempo, a seguir é destruição. E vocês vão acompanhar muito bem, já estão começando a imaginar de quem é essa história do filho pródigo, não é? Então, ele pede a herança e vai para muito longe. Quero minhas coisas, nem quero saber de nada de ti, papá, eu vou me embora. E assim foi. Então, diz a palavra aqui, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região onde ele estava. Pegou a herança. Primeiro, eu não diria sem autoridade, mas porque assumia que tinha privilégios com o pai, pediu a herança, foi embora, mas muito distante. E o que vinha a seguir? A destruição já começa. Gastou tudo. E quando gastou tudo, o que veio a seguir? Fome. E veio uma grande fome para aquela toda a região. E começou a passar mal de necessidade. Ok. Vamos aqui, eu quero que vocês comecem a anotar agora papel e caneta. Quem pede a herança antes da hora, primeiro o que faz? Vai para muito longe, porque não quer ser visto. 2, gasta tudo e não partilha com ninguém. E 3, passa fome. 4, vem necessidades. Espero que tenham anotado muito bem isso. E é a mesma coisa que aconteceu com ele aqui. Passou necessidade. Versículo 15. Por isso, foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Olha, já passou pelos 4 níveis de coisa de destruição. E ainda por cima foi encontrar, eu não diria um trabalho miserável, mas foi trabalhar com os porcos. Digo isso por quê? Porque o pai tinha tudo. O pai tinha tudo. Mas ele preferiu levar a herança e foi ainda por cima parar e trabalhar com os porcos. Versículo 16. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Versículo 17. Caindo em si, sublinhe isso, sublinhe muito bem, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu, porém, a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra ti. Ou seja, pai, pequei contra os céus e contra ti. Versículo 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ok, vamos aqui. Nós já cometemos o erro. E muitos de nós cometemos o erro quase todos os dias, em pensamentos, palavras e obras. Cometemos o erro. Gildan,
eu já cometi o erro, e agora? O primeiro ponto, comece a notar agora, o primeiro ponto é cair em si. Por que digo cair em si? Há muitas pessoas que cometem um erro, mas não sabem que cometeram um erro. E há muitas pessoas que quando cometem um erro, nem se aperceberam do erro que cometeram. Então o filho pródigo prova que um nível de maturidade muito elevado. E na Bíblia vocês vão ver que ninguém, além do filho pródigo, mostrou esse nível de maturidade, reconhecer o seu erro. O primeiro exercício depois de um erro, é reconhecer: eu errei. E o filho pródigo, ele diz muito bem, se forem a ver, no versículo 15, 17, ou seja, no versículo 17, ele diz, caindo em si. Eu pedi para sublinhar isso. Caiu em si. Cair em si é reconhecer, olha, eu pequei, eu falhei. Eu pequei e eu falhei. Então, esta é uma das primeiras técnicas para a resolução do nosso erro. Por que eu digo isso? Porque nós só mudamos aquilo que identificamos. Ele, depois de ter levado a herança, ou pedido a herança, passou por várias coisas. Ele identificou, olha, eu errei. Estou a passar por necessidades, eu errei. Ele caiu em si. Então, o que ele vê? Ele identifica o erro e já parte para o primeiro passo rumo à correção do erro, cair em si. E o segundo estágio, ou segundo passo, é o planejamento. É o planejamento. Podem abrir muito bem. É o planejamento. Por quê? Porque ele diz, Ele diz, eu irei para o meu pai. Então, ele diz, olha, caí em si e agora preciso voltar para o meu pai. Ele planeja. Ele muda a rota do seu erro rumo à correção. O planejamento, depois de um erro, é mudar a rota do seu erro rumo à correção. Rumo à correção. E o segundo, ou seja, o terceiro passo seria a execução, que está no versículo 20. Seria a execução. Estando ainda longe do seu pai, ou seja, versículo 20 dizia, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Primeiro, ele cai em si. 2, ele planeja. Meu pai, tem comida de sobra. Que tal se eu voltar para lá? É o planejamento. E segundo, o terceiro passo é a execução. Ele levantou e foi para seu pai. Quantos de nós, depois de um erro, temos a coragem de cair em si, planear e pedir perdão e levantar e pedir perdão? Quantos de nós temos feito isso? E o que nos faz não tomarmos essa atitude? Porque achamos que vamos passar vergonha, não vamos ser bem recebidos, não seremos bem aceitos. Mas o filho pródigo vem provar nesta história, nesta parábola que Jesus conta, que não é nada disso que vai acontecer. A boa nova está aqui. A boa nova está aqui. Quando ele chega no versículo 21, o filho diz, pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Diante de nosso pai, nós será que nos humilhamos? Diante de nosso pai, será que nós clamamos por perdão? Diante do nosso pai, quem somos nós? Nos reduzimos. Porque quem chega e diz, pai, eu pequei contra ti, mas mesmo assim eu ainda acho que tenho direito. Não. A mesma coisa acontece com Deus. A mesma coisa acontece com os céus. Nós queremos mudar a nossa rota do nosso erro. Temos que reconhecer o nosso erro,
reconhecer o nosso erro. 2, sabermos que Jesus é a única pessoa que pode apagar o nosso passado. Não há ninguém mais que pode fazer isso. Ele pode apagar o nosso passado. E somos salvos, porque pela cruz, o nosso pecado já foi pago há muito tempo na cruz. E hoje só temos que usufruir esses benefícios. Mas muitos de nós, por causa da ignorância, a ignorância é falta do conhecimento. Não vamos pensar aqui que eu estou a insultar. A ignorância, volto a repetir, a ignorância é falta de conhecimento. Volto a repetir para vocês que vão anotar agora. A ignorância é falta de conhecimento. E o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a ignorância, em algum momento, destrói. Destrói. O mundo está a ser destruído hoje por falta de conhecimento. Então, o que acontece depois do filho ter passado por esses 3 estágios? Mas o pai disse, porque ele depois se humilhar, mas o pai disse aos servos: depressa, depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel no seu dedo, calçados nos seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Amigos, não existe a melhor coisa depois de nós assumirmos nosso erro. Planejar, pedir perdão, pedir perdão. Primeiro, os céus se alegram. 2, a pessoa na qual tu vais pedir perdão, ou corrigir, ou buscar essa correção, existe uma alegria tanto nela, como também nos céus. 3, tudo que você achou que levou por direito, Deus dá em dobro. Porque o filho pródigo achou que ele tivesse perdido os direitos, mas não. O que acontece é que Deus sempre permaneceu no mesmo lugar. Nós é que nos afastamos dele. Por quê? Através das nossas decisões. As nossas decisões são como uma borracha. Elas já apagam aquilo que Jesus, ou o próprio Deus, desenhou para nós. E nós sentimos-nos sem fazer parte, ou seja, sentimos-nos não fazer parte daquele ambiente, enquanto nós já fazemos parte do ambiente. Então, o que um erro faz para uma pessoa? Podem começar a notar. O que um erro faz para uma pessoa? Ou os efeitos do erro. O primeiro efeito do erro é: nós apagamos aquilo que Deus planejou. Nós apagamos aquilo que Deus planejou. Deus não muda de posição. E Ele não desiste daquilo que desejou e deseja para ti. Nós mesmos é que pegamos a borracha, começamos a apagar, porque achamos que a nossa decisão, as nossas escolhas, são as melhores do que os nossos pais. Mas você esquece que os nossos pais, tanto como Deus, como também os da terra, os nossos pais criadores, sim, os nossos pais de criação, eles já viveram muito mais do que nós, já têm mais experiência do que nós, já viram o futuro antes de nós. Eles já sabem qual é o caminho mais rápido, porque eles foram no mais difícil e encontraram-se com muita dificuldade. E quando te passam um conselho, nós achamos que aquilo que meu amigo disse lá atrás é o melhor. E cometemos o erro, apagamos aquilo. Quais são os nossos conselheiros? Quais são os nossos GPS? A trilha que nós usamos de vida para seguir essa estrada é a mais correta, é a via mais correta. Eu, para ir até a Baixa, eu não preciso ir pela Malanga e etc. Eu posso ir só simplesmente descer pela Karl Marx. Mas há pessoas que não sabem que existe uma via mais rápida e usam a via mais difícil. Então, é assim como funciona o GPS, é assim como funcionam os nossos pais, é assim como funciona o Espírito Santo. E depois, o segundo efeito do erro, nós saímos da presença de Deus. Nós saímos da presença de Deus. O Espírito Santo é muito alérgico. Ele é muito alérgico ao erro. Então, ele se afasta. Ele não desaparece, ele se afasta. Até que tu voltes e reconheces o teu erro. E o terceiro efeito que o erro traz
O terceiro efeito que o erro traz, ele atrasa o nosso destino profético. Diga uma coisa, se o filho pródigo tivesse tido paciência em esperar, vocês não acham que a herança dele teria duplicado? Não teria a usufruir, nem teria passado pelas dores ou pela fome, pela crise que ele passou. Então, o erro que instalou na vida dele lhe atrasou o seu destino profético. Mas ninguém lhe disse que não vai cumprir. Todos nós aqui iremos cumprir o nosso destino profético. Para vocês terem um propósito, iremos cumprir o nosso destino profético. Mas as decisões que nós tomamos erradamente vão nos atrasar ao alcance do nosso destino profético. Vão nos atrasar ao alcance do nosso destino profético. Por quê? Porque o inimigo te chama pelo teu erro e Deus te chama pelo teu nome. Eu quero desejar paz e prosperidade. Subscreva o nosso canal, partilhe este link para milhares e milhares de pessoas. Até a próxima.